Olá. Cuidar de alguém, à primeira vista, parece uma coisa tão simples, né? Uma mão estendida, um ombro amigo. Mas olha, por trás dessa simplicidade toda, existe um universo de complexidades. Vamos explorar um pouco essa jornada juntos. Quando a gente pensa em cuidar, qual a primeira palavra que vem à cabeça? Para muita gente, é essa aqui: ajudar. É aquele impulso quase automático de ir lá e tentar resolver o problema. Logo em seguida, vem a ideia de apoiar, sabe? Dar aquela base, ser um pilar para outra pessoa poder se firmar de novo. E por fim, o mais básico de todos, estar presente. A simples companhia. Então, ajudar, apoiar, estar presente. Parece que fechou a conta, né? Bom, a história de verdade está só começando. E é aqui que o jogo vira. Porque cuidar não é só uma lista de tarefas. No fundo, na sua essência, cuidar é uma relação. Algo que se constrói, que se alimenta. Então, vamos falar um pouco sobre o peso do cuidado. Sobre essa ideia de ir além de só encontrar uma solução. Existe uma tensão que quase ninguém comenta, mas que está sempre ali. De um lado tem expectativa, a gente sente aquela pressão para melhorar, para resolver, para aliviar, para consertar a situação. Mas aí do outro lado vem a realidade. E a realidade, muitas vezes, é sobre sustentar, acompanhar, é sobre simplesmente estar disponível, ali, no meio do furacão. E essa frase resume tudo. Cuidar, muitas vezes, não é sobre resolver, é sobre sustentar. O valor de verdade não está em conseguir mudar o final da história, sabe? Está em estar lá durante o processo, segurando a mão, mesmo que o cenário em volta não mude. E o mais curioso é que essa jornada de cuidar do outro acaba virando uma viagem para dentro da gente mesmo. O psicólogo Carl Jung já falava disso. Quando a gente cuida de alguém, a gente é forçado a olhar no espelho. A gente se depara com os nossos próprios limites, com as nossas expectativas, com as nossas emoções mais cruas. Isso leva a gente para um ponto super importante. A gente precisa aprender a reconhecer os próprios limites, porque existe sim um custo emocional no cuidado contínuo. Porque cuidar sem parar exige muita, mas muita energia emocional. Não é um trabalho de robô, né? Consome algo da gente, algo que é bem real, que a gente sente no corpo. Só que tem um detalhe: essa energia não é infinita, ela acaba. E quando a gente finge que não, o esgotamento, o famoso burnout, bate na porta. E bate forte. E aí, lá no fundo, umas perguntas começam a ecoar, mesmo que baixinhas. A primeira é essa: até onde eu consigo ir de verdade? E a segunda é um baita choque de realidade. O que eu, sendo bem honesto, posso oferecer agora. Não é sobre o que a gente gostaria de fazer, mas sobre o que é possível com a energia que se tem no tanque hoje. E isso bate de frente com uma ideia muito perigosa, ou um mito mesmo, a de que, para cuidar bem, a gente precisa se anular por completo. A real é que o cuidado só se sustenta no longo prazo se tiver equilíbrio. Senão, o que começou como um ato de amor vira um peso, um fardo insuportável. Ok, agora a gente chega no ponto central de toda essa conversa. A gente vai falar do valor de permanecer. O poder imenso que existe na simples presença. Quando a gente cuida, não tem como escapar. A gente encara a vulnerabilidade de frente, a do outro e a nossa. E sim, é desconfortável pra caramba, mas é justamente nesse lugar, nesse desconforto, que nasce a conexão mais forte, mais verdadeira. E aqui está a grande virada de chave da história toda. O cuidado mais significativo muitas vezes não está em fazer algo extraordinário, está em permanecer. Não é sobre o grande gesto heróico, é sobre a decisão, quieta, mas poderosa, de simplesmente ficar. Mas, tá, o que é permanecer na prática? É exatamente isso. É estar ali quando o bicho pega, é não fugir do desconforto, é oferecer a sua presença como uma âncora, mesmo sem ter nenhuma solução mágica no bolso. E para a gente fechar esse círculo, vamos virar o holofote para quem cuida, porque tem uma lição final aqui que é fundamental. Sabe, talvez a experiência de cuidar não seja só sobre o outro. E se for também sobre a gente? Sobre como a gente lida com os nossos próprios limites, com a nossa própria condição humana? Porque, no fim das contas, a vida é assim, né? Uma hora a gente tá de um lado da moeda, cuidando, outra hora a gente tá do outro, precisando de cuidado. Todo mundo passa pelos dois papéis. Isso nos deixa com uma reflexão final para a gente levar para casa. Ao cuidar de alguém, será que a gente também está conseguindo se sustentar? Ou a gente está se esquecendo que também faz parte dessa relação? É uma pergunta importante, porque em toda relação de cuidado tem pelo menos duas pessoas ali. E as duas precisam de amparo. A gente precisa se lembrar de se colocar nessa equação.